porque o primeiro tema do programa hoje é sobre decepção. Tá aí na tela o Vila Nova, 30 pontos, melhor campanha está na final. A Nápoles, segunda melhor campanha, 29 pontos, também está na final. O Atlético se classificou para a Copa do Brasil pelo Goianão, 24 pontos, e o Goiás não se classificou pelo Goianão para a Copa do Brasil. Tem mais duas chances. Ou levanta a taça de campeão, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, ou levanta a taça de campeão da Copa Verde. Só desse jeito para o Goiás chegar à Copa do Brasil e não ficar de fora da competição pela segunda temporada consecutiva. Por que eu trouxe aqui os dados da classificação geral do Campeonato Goiano de 2025? A pergunta é a seguinte: por que Atlético e Goiás fizeram pontuações tão baixas? E dentro dessas pontuações, dentro dessas estatísticas que eu estou apresentando aqui para o melhor ouvinte do Rádio Brasileiro, que é você de casa, quem é ou qual foi a maior decepção de 2025 até o momento no futebol goiano? Atlético com 24 pontos, eliminado pelo Anápolis, em 2 jogos, um empate e uma derrota, ou Goiás, 21 pontos apenas, eliminado também em 2 jogos para o seu maior rival, a equipe do Vila. Qual a maior decepção do futebol goiano até o momento em 2025? A campanha do Atlético ou a campanha do Goiás? Você vai respondendo aí também pelo canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, combinado? Esse é o nosso primeiro tema, já vamos ao debate. Volta a imagem aqui pra gente, por gentileza. 1h06 da tarde, quero começar por você, meu queridíssimo maestro Tim, meu camisa 10, 8, 10, 9, 11, 16, jogava com todas, era craque de futebol, cracaço. Maestro, são duas grandes decepções. O Goiás talvez seja uma decepção mais contínua, porque o Goiás não levanta a taça desde 2018. O Atlético ainda tem ali uma explicação, porque dos últimos 7 campeonatos o Atlético ganhou 5. Eu já estou contando com desse ano que o Atlético não ganhará, foi eliminado na fase semifinal da competição. Pelo investimento, pelo peso de camisa, pelo tamanho das instituições, né? Qual a maior decepção até o momento do futebol goiano? Goiás ou Atlético, ambos eliminados na fase semifinal do Campeonato Goiano? Fala pra mim, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Jean Lopes e também pro Danilo Dias, o Dedê, um abraço pro Augusto Nascimento, pro Davi, pra Duda, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Realmente, Thiago, em cima do que você falou, foram duas grandes decepções. Eu tinha que o Atlético chegaria no mínimo até a final, pela questão de manter uma base do ano passado, pelas contratações que foram feitas durante a competição, o que mostra sempre o presidente Adson Batista, aquela força ali, mesmo não estando dando certo com o Guanais. Eu esperava mais também do Rafael Guanais quando ele foi contratado, pelo trabalho que ele tinha exercido frente à equipe do Operário. Então eu esperava muito mais do Atlético, no mínimo, repito, eu esperava o Atlético chegando até a decisão. E inclusive na semifinal, não é menosprezando a equipe do Anápolis de maneira nenhuma, que o Anápolis chegou com todos os méritos possíveis, mas o Atlético não pegou um clássico na semifinal, que é um jogo mais tenso, é um jogo mais complicado, mas mesmo assim ele se complicou, lógico, esbarrou também na boa equipe do Anápolis e, repito, o Anápolis chegou com merecimento. Então o Atlético ele tem essa decepção mesmo no campeonato também, mas eu ainda fico com o Goiás pela seguinte situação: a questão do tamanho do investimento, da questão financeira que o Goiás ainda tem muito alta esse ano. O Goiás não ganhou, e ele disputou 4 clássicos, ele não ganhou nenhum, ele empatou esse último e acabou sendo eliminado. O Goiás não fez, Thiago, sequer um jogo pra gente falar, nossa, esse o Goiás jogou bem. Esse o Goiás conseguiu fazer um jogo assim, onde deixou o torcedor esmeraldino esperançoso que o Goiás vai conseguir chegar na decisão, esperançoso para conseguir o título do Campeonato Goiano, que não consegue desde 2018, o último título em 2018. Então o Goiás realmente para mim foi a maior decepção por isso. Eu esperava muito mais também o trabalho do próprio Jair Ventura, que não conseguiu sequer achar o time ideal. Talvez nesse último jogo, né? Esse último jogo contra o Vila Nova, ele achou um time ali que, se ele tivesse colocado de forma mais vezes nos jogos do Campeonato Goiano, poderia ter tido resultados diferentes. O Goiás fez uma pontuação de 21 pontos.
é muito pouco num campeonato goiano. É muito pouco pela grandeza do Goiás. Então, por esses motivos, Thiago, eu coloco, sem dúvida nenhuma, o Goiás, para mim, foi a maior decepção, batendo inclusive o próprio Atlético, porque o Atlético, como eu citei, queira ou não queira, ele ganhou do próprio Goiás. Ele fez alguns jogos onde ele chamou atenção, jogos interessantes, inclusive o clássico contra o Goiás, aquela goleada que fez em cima da equipe do Inhumas, e o Goiás não fez. O Goiás não fez sequer um jogo pra gente falar, nossa, o Goiás vai vir forte aí nessa reta final, vai vir forte no Campeonato Goiano. Então, realmente, pra mim, o Goiás foi a maior decepção. 1h10 da tarde agora. Meus amigos, vão deixando aí os seus likes, viu? Like no canal do YouTube. Hoje a nossa meta, repito pra você, 400 likes até as 3 da tarde. Tô abraçando o Léo Oliveira, problema do Goiás é o Vila. Carlos Peixoto, contraponto, também tá ligado, um abraço. O Caio Oliveira também tá participando. Etevaldo Roque da Silva, já mandei abraço aqui, obrigado. O Nando Divino também tá participando com a gente. Rodrigo Jesus, já deixei meu like, viu, Thiago Menezes? Obrigado. Rodrigo Jesus também tá ligado com a gente, um abraço. O Manassés Bezerra também tá ligado. Enfim, um abraço para toda essa turma maravilhosa. Obrigado pela audiência, obrigado também pela preferência. Vamos juntos até as 3 da tarde. Ô Danilo Dias, craque Danilo Dias, chega pra cá pra gente analisar aqui essa questão. São duas equipes que pontuaram muito pouco. Não teve injustiça, né? Não teve injustiça. Quando você fala de injustiça, uma equipe ali que tem uma pontuação maior e tal, e por uma situação de momento ela acaba sendo eliminada. Não teve injustiça. Atlético e Goiás eliminados na semifinal com pontuações menores que a Anápolis, que se classificou contra o Atlético, e que Vila Nova também, que se classificou contra a equipe esmeraldina. Ou seja, a justiça foi feita no futebol goiano nessa temporada 2025. Mas diante das duas eliminações, qual eliminação tem um peso maior? Né? Qual eliminação é mais decepcionante? A do Goiás para o Vila ou a do Atlético para a equipe do Anápolis? Fala para mim, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira para você, ao ídolo e maestro Tim, a todos nós, amigos e amigas que estão na audiência, ao Jean Lopes também, que está lá em Pirinópolis. Um forte abraço, continuação de uma ótima terça-feira a todos vocês e obrigado por estar aqui nesse canhão de audiência que é a Band News. Thiago, eu começo respondendo a sua pergunta remetendo ao Campeonato Goiano de 2024, onde na primeira fase o Goiás termina com 27 pontos, é líder absoluto, sem sequer ter uma derrota nos 11 jogos, de 33 pontos possíveis, o Goiás colecionou 27, depois você vem o Vila Nova com 26 e o Atlético na terceira posição classificou com 25 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ano passado o Goiás teve um time melhor? Podemos dizer que sim. Os times do interior, das cidades do interior daqui do nosso estado não conseguiram competir como o de hoje conseguiram competir. Isso é fato. Prova disso, os times que caíram, Morrinhos e Iporá, no ano de 2024, fizeram apenas 5 pontos. Desse ano foi o dobro da fasquia, né? O Goianésia termina com 10 pontos e cai de divisão. Então, para você ter uma ideia, precisou fazer o dobro de pontos e ainda não foi suficiente. Isso mostra a força do interior, se prepararam melhor. Então, a gente pode pontuar vários fatores aqui também. As contratações que não encaixaram, os treinadores que demoraram a acertar. O próprio Jair Ventura acertou no último jogo, fez 38, 37 minutos bem feito, dentro de vários jogos que teve no campeonato para poder mostrar e fazer com seus jogadores conseguissem. O próprio Guanais demorou, empatou várias vezes em casa, custou a ganhar, então assim, nunca conseguiu se consolidar como um grande time e voa mais além. O ano passado o Atlético fez 44 gols, 44 gols. Ele me vence de 6-0 o Goiatuba nas quartas, atropela o Goiânia na semi, bate o Vila Nova dentro e fora, fazendo 5 gols nos 2 jogos da final. Então, ano passado tinha um conjunto melhor, um time que deu liga, um time que jogava por música. Os times do interior não conseguiram competir igual o desse ano, fizeram com que os números foram maior do ano passado em relação a esse. São fatores que pontuam com que os times tenham tido esse campeonato muito irregular que Goiás e Atlético foram ao longo de toda a competição. Mas para mim, o Atlético não foi surpresa ele ter sido eliminado, visto que as contratações que o Adson fez lá atrás, em dezembro, janeiro, a forma como eles chegaram, o próprio Rafael Guanais, que quando chegou aqui, o trabalho de 2 anos no Operário nunca pode ser considerado igual
o tamanho e a grandeza que tem o Atlético Goianiense. Então era uma aposta. Jair Ventura já não é uma aposta, como o Vila Nova também apostou no Rafael Lacerda. Então ele apostou num cavalo, digamos, errado, num treinador que não se adaptou ao Atlético, jogadores que não conseguiram ter o mesmo desempenho, não conseguiram se conectar. O Atlético nunca foi um time que nos deu mostra que poderia ser tetracampeão. Então, para mim, não foi surpresa o Atlético ter saído. Agora, o Gigante Goiás, sim. Até eu, no dia 6 de janeiro, volto a repetir, cometi um equívoco ao acreditar que o Gigante iria despertar, o Gigante iria acordar, e não foi assim. Ao longo de toda a competição, esse Gigante ficou adormecido, grande parte dele, e ficou pelo caminho, mais um ano sem ganhar o título. 1h15 agora, 1h15 em Goiânia. Atenção, meu Brasil, debate das eras, oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. GT Autopeças, patrocinador oficial do Campeonato Goiano. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. E também, meus amigos, Delicata Pães, sabor e qualidade do jeito que você e sua família merecem. Delicata Pães, daqui a pouco tem imagens maravilhosas da Delicata Pães para você, meu amigo ouvinte. Rodrigo Jesus tá ligado com a gente. Thiago detonou a cidade, o Anápolis, no final de semana. Não, aí você está faltando com a verdade. Eu detonei aqui o pasto que estava o gramado do estádio Jonas Duarte. Aquele pasto foi detonado. Agora a cidade, eu tenho um respeito gigantesco pela cidade de Anápolis. Continuo com a mesma visão em relação ao time do Anápolis. É um time que merece estar na final do Campeonato Goiano. Tirou o Atlético, que primeiro grande favorito para levantar a taça. Parabéns ao time do Anápolis. Agora o que nós detonamos aqui, inclusive, foi algo reconhecido pela Prefeitura de Anápolis, foi a situação lamentável do gramado, ou melhor, do pasto, que se apresentou para o jogo entre Atlético e Anápolis. A situação do gramado estava terrível. E isso foi criticado. Agora a cidade de Anápolis, de nós aqui da Band News, e principalmente de mim, merece todo o respeito e carinho. É uma cidade que eu tenho parentes, tenho familiares, sempre estou em Anápolis, gosto demais de Anápolis. Agora a situação do gramado, de fato, foi extremamente criticada aqui na Band News. 1h16, vai deixando o teu like, hein? Deixa eu chamar aqui o comentarista mais completo do Rádio Brasileiro. Ô, Gelop, chega pra cá, 1h16 da tarde. Importante que a gente faça essa reflexão. E eu discordo frontalmente do Danilo Dias, e depois de você até vou pro debate aqui com ele, porque à medida que ele cita que o Atlético ter sido eliminado não foi, digamos que uma decepção, era algo que ele esperava, e o Goiás sendo eliminado diante do Vila Nova é sim uma decepção, eu discordo frontalmente dele. Porque o Atlético era o tricampeão goiano, o Atlético era o time a ser batido, e o Atlético pegou uma equipe do interior. Ou seja, o favoritismo do Atlético era muito maior do que o favoritismo do Vila Nova contra o Goiás. É a lógica da vida. É a lógica. Até para deixar bem claro em cima da minha opinião, Thiago, não sei se eu me equivoquei na sua pergunta, a minha maior decepção é o Goiás do campeonato, no campeonato. Entendi, questão você da fez uma análise semifinal, geral, né? Sim. Em questão da semifinal, o Goiás, para mim, ele não foi uma decepção, porque ele não vinha jogando bem, pegou o Vila, no meu ponto de vista. Você o tá Vila falando da era o construção da favorito. história, né? Em relação à semifinal, eu acreditava mais que o Atlético chegaria na final do que o próprio Goiás. Para mim, a minha provável final, quando você perguntou lá atrás, antes da semifinal, era Atlético e Vila Nova. Então a decepção para mim do Goiás foi num todo, no campeonato. Perfeito, entendi a tua opinião. Ô, Jean Lopes, mais completo, vem pra cá, meu querido, fala pra mim, 1h18 da tarde agora, pra você, qual a grande decepção desse campeonato goiano de 2025, né? A gente tem um Atlético aí, que é uma grande decepção, e temos o Goiás, que não é uma grande decepção, não está sendo, né? Ele já vem aí de alguns anos decepcionando, não é campeão goiano em 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 e também não será em 25. Ano passado não foi nem para a Copa do Brasil e nessa temporada, pelo Goianão também não garantiu vaga na competição nacional. Dessas duas gigantes, desses dois gigantes aqui do futebol goiano, quem mais te decepcionou com a campanha até agora do campeonato estadual? Atlético ou Goiás? Fala para mim mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Grande abraço para você, para os meus amigos Tim e Danilo. Boa tarde, um abraço carinhoso no nosso querido ouvinte da Band News FM. Thiago, antes a gente precisa esclarecer o que é a palavra decepção. Decepção, ela é um sentimento que toma conta da gente quando a gente espera algo de alguém, ou de uma situação, ou de um momento, e isso não acontece. Aí você tem uma decepção, porque você está esperando aquilo e aquilo não vem. Sendo assim, é claro que minha maior decepção é do Atlético Clube Goianiense. Porque o Atlético tem
Continuo achando o melhor elenco, o melhor 11, e tem o mandatário que mais entende de futebol, que mais sabe montar time de futebol, que mais sabe fazer um time de futebol funcionar. Eu esperava que o Atlético fosse atropelar no Campeonato Goiano com aquele time que é incomparável com os outros. Olha o ataque do Atlético, olha o meio campo do Atlético. Tem uma deficiência ali na dupla de zagas, são fracos os dois zagueiros. Tinha um melhor goleiro, não melhor não, né? Porque tem o Tadeu, mas um dos melhores goleiros que saiu no momento crucial, que aliás foi um dos motivos que o Atlético caiu tanto nos momentos decisivos, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Goiano. Do Goiás eu não esperava nada, então eu não posso decepcionar com aquilo que eu não espero. Por que eu não esperava nada do Goiás? Porque contratou um monte de jogadores muito aquém do que o time precisa, ou precisava. Contratou um treinador que eu considero desqualificado para ser treinador do Goiás, não tem a qualificação necessária. Eu lembro que num dia muito feliz da minha vida, eu entrei aqui na Band News, fazer parte dessa equipe maravilhosa. Estávamos ali na 4ª ou 5ª rodada do Campeonato Goiano, e eu já criticava o Jair Ventura pelo trabalho ruim que ele vinha fazendo, e fez até o último chute, até o último momento que o Goiás participou desse Campeonato Goiano. Eu vou repetir, o Jair Ventura é um treinador fraco, é um treinador que não está à altura de dirigir nem o Goiás, nem o Atlético, por exemplo. Mas foi campeão goiano pelo Atlético. Tudo bem, muitos outros treinadores muito mais fracos que ele também foram campeões, o Atlético, Goiás, Vila Nova e outros clubes. Então, decepção, eu tive com o Atlético. Com o Goiás, nenhuma. Eu sabia que esse elenco do Goiás não iria longe e não vai longe. Eu sabia que esse treinador do Goiás não dá conta de fazer esse time jogar bola como o torcedor esmeraldino merece. Porque se tem um torcedor que merece um time jogar melhor, é o torcedor do Goiás, que é um torcedor que apoia, um torcedor fiel, leal, né? E tá já há vários anos vendo o seu time padecer, vendo o seu time ser apequenado a cada ano. Decepção maior, mas disparado, Thiago, assim, muito à frente do Goiás, é o Atlético, que com um timaço desse não conseguiu em momento algum jogar o que o elenco proporcionaria, o que os jogadores dariam conta de jogar, e foi eliminado pelo Anápolis, que dos 4 classificados é o time de menor expressão, é um time de menor investimento, é um time e ainda em ascensão no futebol brasileiro. O Atlético já é uma realidade. Série A há muitos anos, tricampeão goiano, e aí não dá conta de passar pelo Anápolis. Foi uma decepção gigantesca para mim, Thiago. Meus amigos, 1h22 agora, Madeireira Tobias, há mais de 32 anos, oferecendo qualidade e confiança para você, meu amigo marceneiro. O mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias, 62-4006-4600. Hortifruti, Hiperboreira, frutas exóticas, alimentos orgânicos, produtos selecionados com reposição todos os dias, tudo higienizado e processado do jeito que você gosta. Hiperboreira, gente da gente. E também, meus amigos do Brasil, essa marca maravilhosa, que é a nossa CL Ferramentas, atacadista do construtor, linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis, ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932-4545. Vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like. Danilo, eu não entendi a sua opinião. Explique melhor. Como assim? Como o Atlético, que é o detentor do tricampeonato goiano, é uma decepção menor que o Goiás? Você não esperava, pelo jeito aí, quase nada do Atlético, esperava muito do Goiás, é isso, Danilo? Esperava mais do Goiás, com certeza. Baseado em quê, Danilo? Em contratações que foram chegando. Edson Juninho, Carioca, Barcelona. Juninho do América Mineiro, pontuamos aqui que seria uma excelente contratação. Quase 40 anos de idade. É verdade, mas não sabíamos que ele ia jogar tão mal o Goiano, mas falamos, não foi? Tinta aí. Mas alertamos aqui que o 2024 dele já não tinha sido um 2024 interessante. Foi. Ou não falamos isso aqui? Falamos também, mas vamos lá. Gonzalo Freitas, falamos que muito bom jogador. Luiz Felipe subiu com o Atlético. Trabalhou com o Jair Ventura. Tadeu, o melhor goleiro disparado do Campeonato Goiano. Tadeu, sim. Beleza. O William Lepp, que veio do interior lá de São Paulo. Lucas Lovatti, que ia vir lá da Rússia. Ninguém conhecia, jogou pouco aqui. Vamos mais. Aí a linha pra frente. Esli Garcia, o senhor Thiago Grande Menezes. contratação. Excelente contratação. Aliás, pra mim, a única que funcionou até agora. Vamos lá. Edson Carioca. Horroroso. Péssimo, 3 anos de contrato. Arthur Kaique, falamos que seria um bom nome. Isso também eu citei que seria uma boa contratação. Facundo Barceló do próprio Esse Ceará. eu falei que não jogava no Ceará.
O Zé Hugo subiu com vitórias Ruim. também, um extremo ali, mas subiu, querendo Edson ou não, 2 Carioca, anos atrás. O Rodrigo Andrade melhorado. também conseguiu acesso, estaria ali compondo o meio campo. Olha as opções que o Goiás ia ter só pro meio campo, hein? Vai vendo. A linha de frente também, várias opções. O menino que ficou lá, o Brenner Herculano, renovou também. Aí você tá colocando o Brenner Herculano como Eu tô ponto colocando- positivo aqui tô de argumento. colocando o elenco que o Goiás tem. Agora me surpreende é o Jean Lopes falar que o Atlético tinha o melhor elenco. O Atlético não liderou o campeonato uma Não, rodada aí é sequer, outra meu. discussão. Tá bom, então a gente abre o parênteses daqui a não, pouco. eu não sou advogado dele não, mas o que o Jean Lopes falou aqui é que o Atlético tinha o melhor elenco, e pra mim tinha mesmo, hein? Cara, eu esperava... Agora a pontuação é outra coisa completamente diferente. Agora, me surpreende muito vocês ficarem surpresos do Atlético ter sido eliminado pelo melhor time do campeonato. Ué, claro que a gente essa? ficou, ué, até porque o Atlético era favorito, aí. Meu Jesus, favorito onde, Thiago? Aí na cabeça de todo mundo, menos na sua. O Atlético liderou quantas rodadas do Campeonato Goiano? Quem era Zero, favorito, meu. Tim, pro confronto? Não, pra mim, eu vejo assim, Thiago. Não, quem que era o favorito? Pra mim, o Atlético, Quem eu que era falei o lá favorito, atrás. Jean Lopes? Quem que era o favorito, Meu Jean? Deus. Quem que era o favorito? Atlético, disparado. Todo mundo Disparado falou o isso. Atlético. Só o Danilo Dias que não falou. Eu não falei a respeito da opinião do Jean. Eu vou lembrar novamente aqui, o Jean ainda não estava aqui. Quando nós tivemos o debate antes do Campeonato Goiano começar, essa questão de favoritismo. Nós colocamos os 3 grandes da capital muito próximos. Primeiro, vamos falar do Goiás. O Goiás, em cima até do que o Danilo está comentando, as contratações do Goiás, a própria contratação do Jair Ventura. O Jair foi uma decepção? Foi. Até agora ele foi uma grande decepção também, porque ele não conseguiu montar o time base, ele não conseguiu fazer esse time do Goiás jogar sequer um jogo bom no Campeonato Goiano. E pelo histórico que tem o Jair, nós pontuamos também. Quem que era no início do campeonato considerado o melhor treinador do futebol goiano? Quem? Jair Ventura. Beleza. Ou alguém ia falar que ele era melhor que o Guanais era melhor que ele. Beleza. Que o Lacerda era melhor que ele. Qualquer outro treinador do futebol goiano naquele momento, no início do Campeonato Goiano, era melhor que o Jair Ventura. Não era. Então, o Goiás também manteve uma base. Se a gente pegar, olha o que jogou o Lucas Ribeiro no Brasileiro o ano passado e olha o que ele jogou no Campeonato Goiano. Uma baita de uma decepção, né? O Lucas Ribeiro, que era titular absoluto, no ano passado sobrou no Campeonato Brasileiro e foi Messias. muito mal. O próprio Messias, o próprio Marcão. Cadê o Gava? Olha o que o Gava jogou no Campeonato Brasileiro do ano passado e olha o que o Gava jogou nesse campeonato. Então, assim, o Goiás, pra mim, foi uma grande decepção. O Atlético, eu até coloquei essa situação no geral, pra mim, o Goiás foi uma grande decepção. Muito Se a bom, gente fizer, como diz meu amigo Danilo, só o recorte da semifinal, óbvio que eu apostava muito mais no Atlético passando pelo Anápolis do que porque no confronto Vila e Goiás, para mim tudo poderia acontecer pela grandeza do clássico. E aí o Goiás tropeçou. Mas, num geral, o Goiás para mim foi mais decepcionante. E o Atlético, ele começou, e eu lembro da gente falar, o Atlético tem um time muito bom, mas não tem um elenco. Aí, durante a competição, o Atlético não engrenou, não começou a engrenar. O Adson foi fazendo contratações, trouxe Potker, trouxe Marcelinho, trouxe alguns gringos aí que não ajudaram muito, recuperou o Arauz, mas também foi uma decepção porque pelo menos o que eu esperava do Atlético, eu esperava jogar mais. Aí a mesma situação do Goiás. O que o Romão jogou? O que a dupla de zaga do Atlético jogou? O Atlético tomou 5 gols nessa semifinal. O Atlético tomou 3 do Vila, tomou 2 do Craque lá em Catalão, e aí se a gente for lembrar, o número de gols que o Atlético tomou aí foi muito grande pelo que eu esperava dessa força. Esperava-se muito mais nessa lateral direita, ficou nessa dúvida aí Marcinho, Rai Ramos, os volantes, trouxe o William Maranhão de volta, até agora não mostrou por que voltou. O Shailo, que o ano passado concorreu ao melhor do campeonato juntamente com o Luiz Fernando, e para muitos foi o melhor do campeonato goiano no ano passado, não conseguiu jogar metade, 10% do que jogou o ano passado. Então também uma grande decepção, mas eu continuo com o Goiás num contexto geral por isso. O Goiás perdeu 4 clássicos, não ganhou, né? Perdeu 3, empatou 1. O Atlético pelo menos mostrou em algum momento um futebol mais bonito contra o próprio Goiás, contra o Iumas, em alguns momentos foi mais time. Aí agora, pra mim ser coerente com o meu comentário lá atrás, eu falei que o Atlético, pra mim, desde o início, estava sendo a terceira força do futebol goiano, quando o time remeteu a esse momento lá em janeiro, que pontuamos Goiás, as contratações, Vila, contratações, o Atlético. Falei, cara, pra mim o Atlético é a terceira força hoje, sem sombra de dúvidas. E continuei, e ao longo do campeonato foram mostrando isso. O problema é que vocês apontam esse favoritismo todo. O Atlético ficou na frente do Goiás. Adson,
por causa do Adson Batista, só por causa disso. Mas o Atlético em nenhum momento mostrou que seria essa força, nossa, vocês colocam o Atlético aqui como um time que parece que é o Real Madrid, pelo amor de Deus. Você que colocou o Goiás. Não, eu coloquei o Goiás. E se lascou com a sua opinião. Você que colocou o Goiás aqui, ué. Eu reconhecer que o Gigante não acordou, agora eu não coloquei o Goiás. Não, você colocou o Atlético. Ô Danilo, você colocou o Atlético como a terceira força e não foi, meu amigo. E você ainda tá querendo ser o correto aqui. O Atlético é o quê, Thiago? O Atlético foi a segunda força da capital, aí. Ele terminou na frente do Goiás. Na frente do Goiás, aí. Ganhou o clássico, inclusive, do Goiás, aí. O primeiro lugar vai disputar, o segundo também. O Atlético tá na final. Aí é uma outra discussão, Danilo. Aí é uma outra discussão completamente diferente. O Anápolis tirou com mérito o Atlético em momento nenhum. Aí você já tá mudando o assunto. A gente não tá nem colocando a Anápolis aqui no debate. Não, eu não tô. Eu tô colocando sim. Você colocou o Anápolis no debate. Você falou assim, qual foi a maior decepção? Atlético pro Anápolis ou o Goiás pro Vila Nova? Eu pontuei o Goiás. Aí você falou, eu discordo do Danilo. Por que você não pontuou o Goiás e o Atlético? Eu tô te mostrando que não me surpreendia a derrota do Atlético pro Anápolis. O que me chama a atenção... Primeiro jogo aqui, o Anápolis deu um chocolate. No segundo jogo, mais ainda. 5 gols que o time do Anápolis fez no Atlético. E te digo mais, o Anápolis é o quarto colocado, mais um dado pra você anotar aí, ó. Nos times da Série B, Thiago, dos 20 clubes que vão jogar a mesma competição que o Atlético, no qual você tá defendendo aí, o Anápolis só tem menos gols que o Atlético Paranaense e o CRB. Que beleza, hein? O Anápolis, então favorito da Série B, mesmo estando na Série C. Foi esse time aí que tirou o Atlético. Sensacional, o Atlético muito bom. No qual você tá colocando parabéns ao Anápolis, viu? Parabéns ao Anápolis, muito bom. O time da Série C que tem dados melhores que os times da Série B. Pena que não joga a Série B, né? Joga a Série C. Jean, pra gente matar aqui o tema, 1h30 da tarde, você fala em nome das maiores marcas brasileiras, Portas de Aço Goiás, marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição, a número 1 na preferência da torcida goiana, portasdeaçogoiás.com.br, 629-9405-9139. Delicada, põe sabor e qualidade do jeito que você merece. Hortifruti do Hiperboreira, todo dia, um dia de qualidade e variedade para você. Conheça. E Clinicato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627. Pra gente matar o tema. Fala, Jean Lopes. Oi, Jean. Não, porque o Danilo me citou dizendo que acha engraçado eu ter falado que o Goiás é mais time que o Atlético. E não é, aliás, desculpa, o inverso, né? Que eu falei que o Atlético tem melhor elenco e melhor time que o Atlético, que o Goiás. O Atlético melhor que o Goiás. E não é verdade? Eu achei estranho quando ele falou isso. Afinal de contas, veja bem, eu sou um comentarista que não gosto muito de comentar em cima de números. Eu gosto de comentar em cima do que eu vejo dentro das 4 linhas. Ele gosta de números, eu respeito, cada um tem seu estilo. O Goiás ganha, o Atlético ganha em todos os números do Goiás. O Atlético fez mais pontos que o Goiás, o Atlético fez mais gols que o Goiás, o Atlético ganhou do Goiás dentro da Serrinha. Eu não entendo como ele pode dizer que o Goiás é melhor que o Atlético, sendo que o Atlético foi melhor que o Goiás em tudo, talvez só nos gols, né? O Goiás tem a defesa menos vazada que o Atlético. Tirando isso, o Atlético superou o Goiás em tudo, inclusive estando na Copa do Brasil, coisa que o Goiás não está. Então eu achei muito estranho isso. Agora, se alguém quiser duvidar que o Atlético tem o melhor 11 do futebol goiano, é só fazer um quem é quem. Do 11 do Atlético, com o 11 do Vila, com o 11 do Goiás e com o 11 do Anápolis. Né? Qual desses times tem um Caio Dantas, um Potker ali no setor ofensivo? Nenhum deles.